Estamos começando então mais um Conexão Prefeitura, o programa que aproxima o executivo da comunidade de Rosário do Sul, trazendo sempre os principais fatos, o que está acontecendo, o que o governo está realizando aqui na nossa cidade, então, para atualizar, né, a população do município sobre essas atividades. E hoje eu estou recebendo aqui comigo para falar um pouquinho aí, especialmente com os produtores rurais de Rosário do Sul, o nosso secretário Plínio Amaral e também a bióloga e licenciadora ambiental Letícia Freitas. Um bom dia para vocês, sejam muito bem-vindos aqui ao Conexão Prefeitura. Secretário, vou começar pedindo, né, para que o senhor explique para os ouvintes, para quem está nos assistindo, né, por que essa nossa conversa aqui, por que esse Conexão Prefeitura é tão importante, especialmente para o produtor rural do município. Em primeiro lugar, um bom dia. É uma satisfação hoje estarmos aqui, né? Porque estou acompanhado com a bióloga Letícia. O que nos traz hoje aqui é sobre um fato que está acontecendo agora no município. Há poucos dias atrás, alguns produtores rurais foram visitados por órgãos fiscalizatórios do meio ambiente, sendo fiscalizados no sentido de arar o campo nativo, que seria isso aí a conversão. Conversão seria pegar o campo nativo e tornar ele arado, preparado para um outro cultivo. Isso, segundo a legislação, a doutora Letícia depois vai explicar melhor, ela tem uma regulamentação, ela tem suas limitações, tem uma licença para isso. E outro motivo também que foi abordado nessa visita, né, foi a parte de irrigação, que eles também localizaram na propriedade. E nós estamos hoje aqui informando os produtores rurais e orientando eles quanto aos procedimentos legais para esse tipo de atividade, para que não ocorra transtorno, não tenha as suas inconveniências, né? Perfeito, secretário. Eu queria entender, então, como que os produtores podem se preparar, né? O que eles podem fazer para evitar, então, esse tipo de situação, né? Como esses outros já vivenciaram aqui na nossa cidade. Com certeza. Para isso, hoje está a nossa bióloga, que é do meio ambiente, que vai poder esclarecer todas e qualquer dúvidas que possam existir nesse momento aqui. Perfeito, vamos te ouvir então, né, Letícia? Passando aí as instruções, né, preparando o produtor rural aqui da cidade. Tá certo. Então, quando a gente fala em fiscalização ambiental e em licenciamento ambiental, eu acho que é fundamental que a gente comece falando pela Resolução 372 de 2018. É uma resolução que está disponível na internet, qualquer pessoa consegue pesquisar, né? E ela é muito importante tanto para os produtores rurais quanto para aqueles estabelecimentos urbanos que também dependem de licenciamento ambiental, tá? Então, nessa resolução, os empreendedores, produtores, eles conseguem analisar todas as atividades que são passíveis de licenciamento. Então, tem uma dúvida? Dá uma pesquisadinha ali, né? Dá um Google. Se a tua atividade estiver listada nessa resolução, tu precisa procurar um técnico habilitado para licenciamento ambiental. Aí a gente pode citar várias pessoas, agrônomos, engenheiros florestais, biólogos, técnicos agrícolas em agropecuária, né? Esses técnicos, eles têm possibilidade de emissão de ART para licenciamento ambiental. Procurando esse técnico, o empreendedor pode começar a construir, então, um projeto para solicitar licença ambiental. Nesse caso específico da conversão de campo nativo, essa atividade ela é licenciada apenas pelo Estado. Então, o produtor ele precisa fazer esse projeto técnico e encaminhar junto à FEPAM, tá? Todas, eu vou converter 2 hectares, eu vou converter 15 hectares, é pouco campo, não importa, tá? Essa conversão ela tem que ser encaminhada até a FEPAM. Nós temos outros casos também, como os casos de irrigação superficial, irrigação por aspersão. Trouxe também outros, como a fabricação, né, a construção de açudes para irrigação. Tudo isso são atividades que dependem de licenciamento ambiental e que são bem corriqueiras no interior, né? Então, em todos esses casos, os produtores precisam de um projeto de licenciamento
e precisam procurar o órgão competente. Lá na resolução também está bem claro, grifadinho em amarelo. Tudo que está grifado em amarelo na resolução 372 são atividades que devem ser encaminhadas junto ao município para a obtenção de licença. Letícia, eu acho que é importante a gente falar também por que existe, né, essa legislação também, né? Por que é importante que hajam todos esses processos por trás da conversão do campo nativo num campo que vai ser utilizado ali, né, por esse produtor? A gente, na verdade, isso é uma legislação que vem, né? Ela é uma legislação federal, temos a resolução estadual e ali nós temos essas definições. A importância disso é a manutenção dos ecossistemas, né? É a preservação da biodiversidade, é a análise, né? Passar por um crivo técnico e ver se aquele empreendimento vai causar um impacto significativo, se ele pode ser realizado naquele local. Todas as atividades que estão listadas na resolução 372, elas são de impacto ambiental. Então, o processo de licenciamento, ele é justamente para isso, avaliação desse impacto ambiental e mitigação desse impacto. Então, todas as atividades ali estão ali por esse motivo. Letícia, então, explica pra gente aqui, né, se tem algum caso específico, assim, que não precise, né, do licenciamento. Na questão de conversão de áreas de campo, existem aqueles casos em que o produtor já tinha uma lavoura no local e que está resguardado ali pelo Código Florestal no período de pousio. O período de pousio, ele é previsto no Código Florestal, é a Lei 12.651 de 2012, tá? Lá nessa lei o produtor vai ver que se ele tem uma lavoura num local, ele faz o período de pousio de 5 anos, que é aquele descanso do solo. Dentro desse período, vem vegetação nativa, né? Pode vir vegetação nativa. Esta vegetação pode ser, sim, suprimida, né? Porque aí entende-se que está em período de pousio e o produtor consegue mexer nessa área. Áreas que sempre foram campo nativo ou que foram convertidas depois de 2008, aí a gente tem um detalhe aí que é necessário o licenciamento nesses casos, tá? Lembrando que os produtores que forem, né, autuados nessa questão de conversão de campo vão ter necessidade posterior de entrar com projetos de recuperação de área degradada, muito provavelmente também junto à FEPAM nesses casos. Letícia, e existem prazos pré-definidos para fazer esses licenciamentos? Ou o produtor agora que está nos ouvindo, né, que está adquirindo essas informações agora, ele pode a qualquer momento procurar se regularizar? Sim, o produtor ele pode procurar a licença ambiental, né, a qualquer tempo, né? A gente sugere o quê? Que o produtor se organize. Se na próxima safra ele quer converter uma parte de campo para aumentar a sua produção, começa a encaminhar os processos de licenciamento nesse momento. Principalmente para a questão de campo nativo, porque agora a gente tem uma janela muito boa, principalmente para os inventários de campo, né? A gente que é biólogo, que é técnico, vai ser necessário fazer laudos de cobertura vegetal desses locais. Então, esse período é muito bom para isso ser feito, né, em função da primavera, do verão, da floração, né, do campo. Lembrando que a análise dos processos ambientais, ela pode ocorrer em até 6 meses, tá? Isso é uma questão legal, tá? Tá na legislação ambiental. O órgão ambiental ele tem até 6 meses para dar parecer de um processo. E isso não significa emitir licença, né? Pode ser uma solicitação de complementações, pode ser um indeferimento, né? Então, é sempre bom que o produtor se organize com o tempo para solicitar essas licenças. Perfeito. E aí eu queria entender também se o produtor aqui de Rosário, né, se restou alguma dúvida, se ele quer entender um pouco melhor sobre esses processos, ele pode procurar a Secretaria da Agricultura, enfim, para tirar suas dúvidas, né, e para ir pelo caminho correto aí, né, na sua propriedade. Acho que com certeza. Atualmente eu me encontro, né, junto à Secretaria de Agricultura. Então, qualquer dúvida, né, que os produtores tiverem, eles podem sim estar encaminhando até a secretaria e solicitando ali uma conversa comigo ou com o Plínio para tratar aí desses detalhes, dessas informações. Certinho, Letícia, obrigada. Secretário, o senhor quer deixar também alguma mensagem aí para os nossos produtores rurais aqui da cidade?
Na verdade, existiu, né, quando a gente soube da ocorrência dessas visitas, né, fiscalizatórias, isso nos deixou apreensivo, né, e de imediato tomamos essa decisão para que fosse comunicado, né, aos demais produtores e para que eles se precavessem, né, de uma possível nova vinda de algum órgão de fiscalização, né. Então, o nosso objetivo é sempre precaver, né, para evitar os incômodos depois, né. Perfeito. Secretário, muito obrigada. Obrigada, Letícia, também, pela participação de vocês aqui no Conexão Prefeitura. A gente vai encerrando mais essa edição, né, do nosso programa aí que aproxima o executivo da comunidade de Rosário do Sul. Hoje a gente falou aí diretamente com os produtores rurais. Se tu não conseguiu ouvir a entrevista inteira aqui na rádio, vai poder acompanhar depois no Spotify e também no YouTube. Tudo disponível no site oficial da Prefeitura de Rosário do Sul. Obrigada a todos e até a próxima!